pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o ciclo celular, ou seja, a divisão das células, e vamos falar um pouco de uma forma geral. Eu faço parte da equipe da Estude Mais Cursos, eu sou a professora Isabela e hoje então nós vamos ter a nossa aula. Antes da nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e também nos seguir nas nossas redes sociais, @papocientista, @bujudali e @estude mais cursos. Espero que vocês gostem da aula e vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, então hoje nós vamos falar então sobre o ciclo celular. O ciclo celular vai ser uma sequência de eventos da célula que vai ocorrer a divisão celular, tá? Esses eventos, eles vão estar envolvidos para a construção e manutenção dos tecidos, porque a gente sabe, né, que as células, elas vão formar os tecidos. Então, né, o organismo, ele é formado de sistemas, que é formado de órgãos, que é formado de tecidos, que é formado pela junção das células. Essas células, então, elas vão ocasionar a divisão celular para que tenha, então, essa construção e manutenção do tecido. Por exemplo, uma célula desse tecido morre. Então, a gente tem a divisão celular para poder substituir a célula que morreu, tá? Existem algumas doenças, como o câncer, por exemplo, que utilizam essa divisão celular para construir o seu tumor, para manter essa célula tumoral. Só que vai ser uma divisão descontrolada. A divisão do nosso organismo, a divisão celular, é um evento controlado e nós vamos ver mais para frente como é feita essa regulação, tá? E as células, elas vão sair de um sistema de repouso, tá? Elas, então, estão em repouso, que nós denominamos, então, de G0, e desse repouso, devido a algum estímulo que a célula teve, ela vai, então, iniciar a divisão celular. Esse estímulo pode ser por proteínas e genes que vão estimular a divisão celular, ou também, por exemplo, uma célula desgruda de outra, que é no caso de uma célula morrer e sobra um espaço. Então, existem diversos estímulos que vão tirar a célula de G0 para divisão celular. Bom, o ciclo celular, então, ele vai ser dividido em fases, ok? Nós temos as fases da intérfase e a fase da divisão celular, tá? E essa divisão celular, ela tem as fases em ordem. Então, nós temos, né, a fase G1, a fase S, a fase G2 e a mitose e a meiose, tá? E, assim, a célula, ela vai sair de Z0 por conta de um estímulo e entrar em G1. De G1, ela vai passar para a fase S e da fase S, ela vai passar para a fase 2. Aí, sim, ela vai para a fase M, que vai ser a mitose ou a meiose, ok? E como vocês podem observar aqui no desenho, a gente tem uma faixa laranja muito grande, que está denominada como I, e uma pequena, que está denominada como M. A I é a intérfase, vai ser a maior fase do ciclo celular e ela vai englobar, então, as fases G1, S e G2, ok? A mitose e a meiose vai ser a divisão propriamente dita, que é quando a célula vai virar duas, ok? A intérfase, então, vai ser uma das principais fases do ciclo celular e a mais longa, e é quando a célula, ela vai se preparar para a divisão celular. Então, ela vai ter toda uma preparação correta e para ela poder se dividir, tá? Então, vai ser o tempo mais demorado, o estágio mais demorado, porque ela vai sintetizar muita coisa. Ela vai duplicar o DNA na intérfase, ela vai aumentar o tamanho, o volume da célula e também o metabolismo dessa célula. Ela vai aumentar a produção de proteínas e também de outras moléculas que vão ser importantes para a célula se dividir e também vai ter um armazenamento de energia para divisão. Por isso que ela é o estágio mais demorado e também é a fase mais ativa da divisão celular. Ela tem que ter muito cuidado nessas três fases, porque se ocorrer algum erro em algumas dessas fases,
o erro vai para a célula e isso pode gerar alguma doença, como, por exemplo, o câncer, tá? O câncer nada mais é do que um erro no material genético devido, né, a algum erro na divisão ou algum estímulo, por exemplo, a luz solar ou alguma coisa ruim que a gente coma, tá? Como conservantes e tudo mais, que vão mudar ali, modificar o material genético e vai fazer com que essa célula leve esse erro durante a divisão da célula, ok? Bom, e quais são então as fases da intérfase? Eu falei para vocês que são 3, G1, S e G2. Então, vamos falar de cada uma delas. A fase G1 vai ser a primeira fase em que a célula sai de G0 e entra na intérfase, então na fase G1. Na fase G1 vai ocorrer a síntese de proteínas que vão ser necessárias para que ocorra a duplicação do material genético e também vai ter uma checagem tanto dessas proteínas, tanto do material genético, ok? A célula ela vai aumentar de tamanho e também aumentar o seu metabolismo para que ela consiga duplicar esse material genético e também esse aumento de metabolismo, por quê? Porque vai ter uma síntese do material genético, vai ter síntese de proteínas, como síntese de RNA e proteínas sinalizadoras, tá? E na fase G1, a gente começa com a nossa célula sem cromossomos duplicados, né? Então, a gente só vai ter uma cromátide ali presente. Já a fase S vai ser a fase que vai ocorrer a duplicação do material genético, tá? Então, essa duplicação vai ser semi-conservativa, onde a gente tem uma fita que se abre e ela pega complementar. Então, a fita verde era a fita mãe e a gente vai ter, então, essa fita rosa que vai ser complementar e no final a gente vai ter uma fita com uma fita verde e rosa e uma outra com uma fita verde e rosa, ok? E vai ser a fase que vai demandar mais tempo da intérfase. Lembra que eu falei que a intérfase é a fase que mais demora? Dentro da intérfase, a fase que mais demora é a fase S, por conta da duplicação do DNA. Por quê? Tem que ser uma duplicação correta, para que não ocorra erros. E isso, essa divisão celular, essa duplicação do DNA, vai servir para passar informações genéticas para as células filhas. Então, as células filhas elas vão ser idênticas à célula mãe. Já a fase G2, ela vai ser a última fase antes da célula entrar na divisão, né, na mitose ou na meiose, e vai ser aonde vai ocorrer a verificação da integridade desse DNA que foi duplicado e também vai preparar a célula, né, as proteínas, aumento dessa célula para ela entrar na divisão, na mitose e na meiose. Assim como na fase G1, né, teve uma preparação da célula para a síntese de DNA, a fase G2 vai preparar as células para a divisão. Então, ela vai ter um aumento da célula também e a síntese de proteínas. Quando você entra na fase, né, da divisão celular, nós podemos ter dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. A mitose, nós temos células diploides, ou seja, células 2N, aonde nós vamos ter, né, o material duplicado, os cromossomos eles vão ser puxados pelas cromátides e cada célula filha possui, né, a mesma quantidade de cromossomo da célula mãe, tá? Então, elas ficam idênticas à célula mãe. Já a meiose é um pouco diferente, é uma célula diploide que transforma 4 células haploides, ou seja, elas vão ter metade do número de cromossomos que tem a célula diploide. Então, por exemplo, se a minha célula diploide tem um número de 10 cromossomos, na mitose, as células filhas vão ter 10 cromossomos. Já na meiose, não. Eu vou ter 5 cromossomos de cada célula. Nós vamos ver na próxima aula a diferença entre eles, mas a meiose acontece essa redução porque a meiose é realizada nas gametas. E os gametas, quando se juntam, formam uma célula diploide. Se você tiver, então, uma célula diploide, você vai ter um erro naquele zigoto, ok?
Já a regulação desse ciclo é muito bem feita, é semelhante a um cronômetro que vai ter os eventos em sequências bem coordenadas. Esses eventos são regulados por genes e proteínas, né? E nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter os genes e as proteínas denominadas de agentes mitógenos, que vão ser aqueles agentes que vão estimular a divisão da célula, principalmente a célula sai de G0 para G1, ok? E os agentes inibidores, que vão inibir em alguma fase do ciclo se acontecer algum erro. Então, se na fase G2 essas proteínas inibidoras perceberam que o DNA estava errado, essas proteínas vão inibir, vão parar então a célula em G2, vão reparar esse material genético para ela poder ir para a fase M. Caso essa célula ela não consiga reparar esse DNA, a célula ela morre. Por isso que é importante essas proteínas estarem funcionando corretamente, porque se ela não conseguir identificar, se ela não conseguir parar o ciclo, esse erro do DNA ele vai ser passado para as células filhas e isso pode ocasionar doenças, como eu já falei, como câncer, ok? E aí nós temos então várias proteínas, ok? As proteínas principais são as ciclinas e as CDKs, que são as quinases dependentes de ciclinas. Elas vão funcionar juntas para que ocorra a passagem do ciclo, né, celular, então da fase G1 para a fase S, da fase S para a fase G2, da fase G2 para a fase M, e cada grupo de ciclinas e CDKs elas vão atuar em uma fase diferente, e nós temos a proteína P21 aqui, que pode inibir então essas ciclinas e o ciclo vai parar, sendo importante então para a manutenção dessa célula e divisão corretamente. Bom, pessoal, a aula de hoje então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando então de se inscrever no nosso canal, se inscrever lá nas nossas redes sociais. Lembrando que aqui no link da descrição nós temos o resumo da aula de hoje, você pode acessar para você baixar. E até a próxima aula então, tchauzinho!